No vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Maurício, que tem uma proposta bem interessante do Red Bull Bragantino, que giraria, para você ter uma ideia, na casa aí, superior, uma proposta fixa de mais do que 25 milhões de reais, fora bônus. Será que o Cruzeiro pegaria um percentual dessa transferência? Enfim, o Maurício, que vive uma fase muito boa nessa atual temporada. Além dele, tem o Agustín Almendra, que aqui na Argentina todo mundo está especulando várias opções para ele, que nenhum clube quer a contratação do jogador, por incrível que pareça. Para você ter uma ideia, né? Um erro, na minha opinião, ele não ter se acertado com o Cruzeiro, muito mais erro por parte do jogador do que da Raposa, e também um meia que está no São Paulo, pertence a Lazio da Itália, que na minha opinião poderia ser uma opção para o Cruzeiro ficar de olho no mercado. Quem que é esse jogador que não tem tido espaço do São Paulo? O São Paulo procura um interessado nele para emprestá-lo, né, até o meio da janela. Enfim, quero comentar aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos a por aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, né? Estou aqui num cenário novo, estou passando um tempo em Buenos Aires, mudei aqui de apartamento. Se você quiser ver um pouco mais dessa rotina de viagem, de estádios, vou deixar meu perfil aqui, ó, pessoal, aparecendo na tela, gustavo.crz. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês da Bet-All-In e destacar os resultados no decorrer dessa última quarta-feira, por exemplo, em jogos da MLS, com essa dica interessantíssima de cobrança de escanteios, né? Deixei aqui, no caso, essa última partida entre Miami e Jackson, onde no caso teve essa aposta de R$1.000, voltando 1.727, com uma odd aí de 1,72 a cada real apostado. Várias outras partidas também com uma cotação excelente. Teve esse jogo aqui do Água Santa e Palmeiras, que o Água Santa iria marcar o terceiro gol com uma odd de 12. Esse jogo entre Tottenham e Everton aqui, ó, com um lucro bem interessante também. O pessoal aí que já faz parte do grupo VIP já está tendo esses resultados bem interessantes, com várias dicas de gols, cobrança de escanteios, cartões amarelos, vitórias, aposta dupla. Então, para você não ficar perdendo tempo e dinheiro, né, fazendo suas apostas sem saber alguns métodos, tá aqui, ó, o QR Code aparecendo na tela com essa super promoção para você entrar hoje mesmo no grupo VIP a partir de R$ 49,90. Então tá aqui o QR Code e também o link embaixo na descrição do site para você ir direto, e o Instagram, caso você queira aí acompanhar os resultados, ver aí também, tirar algumas dúvidas, tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando aqui sobre o Agustín Almendra, volante de 23 anos, que não se acertou com o Cruzeiro. No caso, assim, ele se acertou, só que de última hora deu uma enrolada lá no Cruzeiro e acertou com o Rayo Vallecano para a disputa do Campeonato Espanhol. A questão é, o contrato dele vai até o final desse mês de abril, e ele já chegaria então de graça para a equipe espanhola ou para o Cruzeiro. Só que, no caso, o Rayo Vallecano desfez esse acordo. Não sabemos todos os motivos porque isso aconteceu. E aqui na Argentina o pessoal tem repercutido bastante, tanto que na época eu trouxe para vocês, né, sobre o portal que foi quase que em primeira mão, eu vendo essa notícia de que ele não iria mais para o Rayo Vallecano, e o Boca Juniors também não faz muita questão, né, do jogador que não joga há mais de 1 ano e 3 meses. Foi oferecido novamente para o Cruzeiro não teve interesse nenhum, nem de ouvir as propostas iniciais do Agustín Almendra e do seu representante, por considerar que já contratou jogadores para essa função de meia central e que também foi uma falta de respeito gigante, né, o que o atleta e o seu empresário fez com o Cruzeiro. Por quê? Já teve encontro do Agustín Almendra com o Ronaldo lá no Catar, ou seja, em novembro já tinha conversas quase que definidas para ele jogar no Cruzeiro, e também, no caso, já tinha visitado o empresário dele, o centro de treinamentos do Cruzeiro, e olha no que deu, né? Então, assim, o Agustín Almendra, bom jogador, mas totalmente disciplinado fora de campo, que já era uma questão que eu alertava. Só que ainda depois dessa falta de caráter aí com o Cruzeiro, e tenho certeza que vai ser uma dificuldade tremenda para ele arrumar time no futebol sul-americano. No Brasil já foi oferecido para vários times. Tenho certeza que esse episódio aí do Cruzeiro deve ter sido a gota da água para um time, por exemplo, Fortaleza, por exemplo, contratar ele, mas já vi que tem esse problema de disciplina. Os empresários deles é um negócio que não foi fácil de lidar com o Cruzeiro. Foi oferecido recentemente para o São Paulo e também não teve interesse. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que o Almendra, se tivesse vindo, ele ia dar mais dor de cabeça ou seria uma boa opção? Enfim, eu não aceitaria mais aqui e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui, quero falar com vocês sobre o Maurício, que tem, no caso, uma proposta do Red Bull Bragantino para o jogador. Informação aí que surgiu no decorrer dessa última quarta-feira, de acordo com o Nicola, e também vários outros portais, né, noticiando essa notícia aí do Maurício, de que poderia ir para o Red Bull Bragantino. Essa proposta seria pelos 50% que, no caso, o Internacional tem sobre o Maurício.
O Globo Esporte, aí, pelo Bruno Ravazoni, trouxe essa informação de que seria uma proposta aí de 3,5 milhões de euros fixo, né? No caso, por essa parte do Internacional, e também tendo uma condição de bônus, porque, por exemplo, o Colorado concordou com uma meta de que seria 15 milhões de euros para o negócio, total, né? 83,7 milhões de reais, que poderia render um valor bem interessante para o Cruzeiro, porque de 83 milhões, o Cruzeiro ficaria com 22 milhões de reais aproximadamente. E a parte que o Internacional teria direito seria de 41 milhões e 300. O que o Red Bull Bragantino fez? Chegou com o Internacional, que tem 50% dos direitos econômicos e o direito federativo, ou seja, o Internacional que decide onde que ele vai jogar, e oferecer uma proposta maior, que anteriormente iria ficar em 41 milhões de reais. Essa proposta agora, né, poderia render para o Internacional um valor ali próximo da casa dos 41 milhões à vista agora, no caso ainda tendo um percentual ainda de desempenho do atleta. Para você ter uma ideia, as divisões do percentual aí é 50% para o Cruzeiro, 25% pertencem ao 50% do Internacional, 25% para o Cruzeiro, tem 5% ainda do próprio atleta e o empresário, e o Desportivo Brasil de São Paulo, que detém 20% dos seus direitos econômicos. O vínculo dele bem grande até dezembro de 2027, então em breve vai ter um acordo para essa venda em definitivo. Para você ter uma ideia, em dezembro o Internacional rejeitou uma proposta de 10 milhões de euros, no caso 55,8 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos, o Internacional ficaria com 27 milhões. Então essa proposta agora seria bem interessante, né? Essa transferência, que no caso o Internacional pede 7,5 milhões de euros, 41 milhões pelo seu percentual. Vamos ver o que vai acontecer, porque a proposta do Red Bull chegaria no máximo a 5 milhões. 3 milhões e meio à vista e mais 1,5 milhão atrelado a bônus. Não acho que esse negócio vai para frente, porque o Internacional tem esse preço já de base do Maurício e não acho que vai haver negócio agora. Vendendo, por exemplo, esse 50%, o Cruzeiro pegaria algo? Não. Mas poderia ter um interesse, uma possibilidade ainda maior de revenda no futuro, né, pegar um percentual. É óbvio, tenho certeza, o Red Bull Bragantino vai sentar para conversar, comprar esse 50%, mas por ver um potencial dele se valorizar, não ficaria surpreso de tentar comprar uma parte ou do André Cury, ou do Desportivo Brasil, ou do Cruzeiro, que no caso o Cruzeiro tendo 25%, se fosse negociar por base do mesmo valor, também pegaria um percentual interessante, aí na casa dos 22, 25 milhões de reais por esses seus direitos. Nesse ano, a temporada cada vez melhor, né? 14 partidas, 4 gols e 3 assistências. Ano passado, 55 jogos, 9 gols e também 5 passes. Tem sido titular no Internacional nesse ano, inclusive na Libertadores, com o técnico, né? O Mano Menezes, que foi quem trouxe ele para o time principal. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre uma opção de reforço para o Cruzeiro nessa função de meio ofensivo, que é aquela coisa, não é a melhor opção do mundo, só que é viável para dentro da realidade financeira do Cruzeiro. Que é a respeito do André Anderson, 23 anos de idade, atleta que está emprestado da Lazio para o São Paulo até julho de 2023. São Paulo contrata ele em agosto de 2022 e assim, acaba não tendo muito espaço, 12 partidas apenas, e no caso ele teve um problema de lesão. Só que já está recuperado, tem condições de jogo, porém o São Paulo não tem utilizado ele nenhuma partida nessa temporada e desde o início do ano vem tentando achar um clube interessado para pagar a parte que o São Paulo paga até o meio do ano, que é quando ele está emprestado do time italiano ao São Paulo. Então, por exemplo, o São Paulo paga, vamos só supor aqui, 200 mil. O Cruzeiro pegaria esse empréstimo, pagaria 200 mil e ficava com o jogador até o meio do ano, onde ele voltaria para a Itália e, se o Cruzeiro quisesse, tenho certeza que teria essa possibilidade de renovação. Ele que surge na base do Santos, vai jogar profissionalmente lá na Salernitana da Itália, de empréstimo da Lazio. Primeiro ano dele profissional, 2 gols e 1 assistência em 18 jogos. Tanto que depois ele vai jogar na Lazio, 7 partidas no time principal, não conseguiu ir bem. Depois joga mais uma temporada bem pelo Salernitana, na temporada 2020-2021. Agosto de 2020 a agosto de 2021, ele marcou 5 gols, 3 assistências em 28 jogos. Começou 2022 pela Lazio, 4 partidas em 6 meses e aí foi emprestado ao São Paulo. Ou seja, não é um jogador que está veterano, não é um atleta que tem 1 ano sem jogar bem, não, nada disso. Até porque se você for pegar 1 ano atrás, ele estava sendo titular na equipe, estava sendo reserva da Lazio. Só que no ano anterior, né, no final de 2021, era titular da Salernitana no time na primeira divisão do futebol italiano. Então é uma opção de meio ofensivo, pode atuar também como segundo atacante, que eu acho interessante.
tem que ver como que estaria essa questão física dele, até porque não sabemos se ele estaria totalmente apto, né, a chegar e jogar já de cara, mas um processo ali de o Cruzeiro recuperar o atleta, ter ele à disposição, acho que pode ser uma opção interessante. Meio aí canhoto de 23 anos de idade, você aceitaria? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ajudar nós a chegarmos a essa marca aqui no YouTube, no caso de 40 mil inscritos. O link da BetAllWin está aqui embaixo na descrição para você entrar no grupo VIP e também outras sugestões aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!